Hello! Seja bem-vindo a Crimes, Monstros e Desordeiros. E neste primeiro programa, nós falaremos deles, psicopatas. E meu querido ouvinte, meu querido amigo, minha querida amiga, saiba que muitos psicopatas estão no poder. Então, neste primeiro programa, temos um passeio pela realidade que poucos querem enxergar. E menos ainda, pessoas são aquelas que querem admitir. Então vamos lá, tá? O que trataremos aqui? Neste programa nós vamos passear pelos vários tipos de psicopatas. E pasme, a maioria deles não é assassino. Claro, daí o pessoal vai dizer, poxa, Reg, né, quando o cara ele engana uma pessoa, ele tá tirando o sonho, né, quando ele rouba o dinheiro dela. Tá, mas não é um cara que mata necessariamente. Não é um assassino no sentido de matar realmente uma pessoa, né? Ou nem todo assassino vai... Aliás, nem todo psicopata vai ser um mandante de assassinato. Pode até ser, né? O cara pode até fazer. Mas não é sempre assim, né? A maioria dos psicopatas eles não vão, como não fazem, fazer questão de ir a termo, né? Então eles procuram a facilidade. Por isso muitos deles também ficam brabos quando são descobertos. Não é que eles ficam com medo, não, eles ficam com raiva. Eles têm que mudar. Então, se eles tiverem que mudar, daí é aquela coisa, putz, cara, eu vou mudar. O que vale mais a pena? Eu mato essa pessoa, eu faço um negócio, mas depois quem vai se ferrar sou eu. Não dá pra dizer que um psicopata ele não tem, cara, emoções fortes. Não, ele é pura razão, né? E com isso vamos a um trecho, tá, de um Roda Viva aí de 26/7/2010, com a doutora Ana Beatriz Barbosa. Essa que, poxa, eu admiro muito. Todo psicopata é muito bom em achar desculpas, né? Doutora, muitos telespectadores querem saber como reconhecer um psicopata. Inclusive, a gente tem o caso aqui do Ricardo Tavares. Ele diz que teve um relacionamento com uma pessoa e, na realidade, ficou transtornado depois do fim desse relacionamento porque ele considerava essa ex-namorada uma sociopata. Como reconhecer essas pessoas? Não é fácil, tá? Porque, por exemplo, reconhecer o psicopata clássico e o serial killer é muito fácil, porque ele tende a se repetir. É aquela coisa, todo psicopata tende a se repetir. Ele tende a fazer o crime da mesma maneira. É muito comum a gente ver esses estelionatários que fazem um tipo de golpe numa praça, aí eles esgotam a praça, vão para outra. Ainda bem que eles têm essa burrice de se repetir, que é aí que a gente pega eles. E quanto mais eles vão fazendo, mais autoconfiança eles ganham e vão ficando menos cuidadosos, se sentindo cada vez mais poderosos acima do bem e do mal. Mas se a gente for ver, um psicopata com 20 anos, ele já tem uma história de estrago na vida dos outros. Ninguém vira psicopata de repente. Sempre é uma criança que já tem alguns requintes de manipulação, de saber jogar um contra o outro, tem uma certa perversidade em maltratar animais, em maltratar outras crianças, em jogar com os adultos, em tirar vantagens. São crianças que nitidamente fingem um afeto para obter sempre o que querem e reagem sempre com fúria quando não são feitas suas vontades. Né? Quando vai crescendo, por exemplo, no ambiente de trabalho, cuidado com as pessoas que parecem à primeira vista a melhor pessoa do mundo, que é aquela pessoa simpática, que fala tudo o que você quer ouvir, e de repente a sua melhor amiga de infância, o seu melhor amigo de infância é o homem da sua vida, é a mulher da sua vida para um homem. Os psicopatas são muito inteligentes na questão de prever o que o outro pensa e o que o outro quer. E foi exatamente assim que o Maníaco do Parque seduzia as meninas. Então, essa coisa racional deles é muito precisa. Um psicopata reconhece outro? Com certeza. Ele não tem problema cognitivo nenhum.
Ele não sente nada pelo outro. É diferente. Eu vou... Calma, esse é o segundo áudio. Esse é o segundo. Mas, pô, daí tu vai dizer, mas Hack, ela acabou de dizer que as crianças psicopatas, elas ficam em fúria. Como é que ele não tem um rompante? A fúria é porque ele quer forçar que aquilo aconteça. Teve uma pessoa que falou, acho que o próprio Dr. Guido Palomba que fala sobre isso, que como é que é o nome? Caramba, a Suzanne von Richthofen, ela chora uma vez só de verdade, que foi quando dão a sentença pra ela, que ela chora, mas ela chora de raiva. Porque quer mudar aquilo de alguma forma. A criança, quando ela tem a criança psicopata, né? Ela quer mudar. Ela não tem o completo conhecimento de que ela não tem como mudar, né? Então, por isso que quando um psicopata reconhece outro, eles entram num embate para que um saiba qual que é o mais forte, né? Então, o mais fraco geralmente ou cai fora ou ele vai apanhar. Essa é a coisa, né? Então, vamos lá. Epa, voltando aqui. Então, no que o psicopata difere de outras doenças mentais? Bom, primeira coisa, psicopatia não é doença mental. Então, o psicopata simplesmente não tem a parte do cérebro, putz, isso daí ficou meio esquisito, né? Responsável pelos sentimentos superiores funcionando. Pois é, ele não tem funcionando a parte responsável pelos sentimentos superiores. Então, essa mesma parte, né? Ela é responsável também pela dor. É curioso, né? Porque pode ver, quando a gente sente uma dor, geralmente aquilo gera um sentimento, né, de pesar, de alguma coisa assim. Isso fica guardado. O psicopata, ele tem uma péssima memória também por conta disso. Essa parte não é funcional. Então o psicopata, ele aprendeu ao longo do tempo a simular e a dissimular sentimentos e intenções para fazer as pessoas acreditarem nele. Cara, pura e simplesmente isso, né? A metáfora utilizada pelo Dr. Guido Palomba pode diminuir as dúvidas e nos fazer avançar mais rapidamente. Antigamente havia um debate se a maldade era causada, antes da gente ouvir o Dr. Guido Palomba, né? Era causada por problemas na sociedade ou se a pessoa era má. E a forma de testar se uma pessoa era boa, né? Por exemplo, era ver se o cérebro dela, após a morte, lógico, tinha alguma alteração, né? Então as pessoas que tinham Alzheimer, por exemplo, elas têm uma degeneração no cérebro. Então, às vezes a pessoa ela era, sei lá, bipolar, alguma coisa do tipo, né? Ou um esquizofrênico. Daí tinha pessoas que diziam acreditar que não, isso daí era uma pessoa malvada, né? Só ao longo do tempo que algumas coisas foram... houve uma, digamos assim, uma melhoria na compreensão das coisas, né? Mas disso a gente fala mais tarde. Interrompemos o programa para falar do Kit Tubbing Elástico 11 itens treinamento funcional Pilates. Pois é, tu quer treinar em casa, tu quer treinar fora, tu não tem aquela praticidade de ter um carro e levar os pesos. Imagina levar
4, 10, 15, 20 quilos dentro de uma mochila, né? Bom, ou tu vai ficar corcunda ou tu tem um carro para fazer isso. Bom, não tem. O que tu vai fazer? Faça como os russos, né? Foi um russo que fez isso daqui. Então, a nossa querida portuguesa, né, que trata os brazucas como aquela raça. E, cara, faça isso. Tenha o seu kitzinho, né? Pode levar para qualquer lugar e fazer seu exercício tranquilamente, inclusive no trabalho. Link na descrição ou fixado nos comentários. Vamos ouvir o Dr. Whitple. Eu vou começar falando para vocês algumas definições para poder trazer de fato esse conceito como eu penso que é. Você tem de um lado a doença mental, do outro lado a normalidade mental. E entre a doença mental e a normalidade mental, você tem uma zona fronteiriça. Da mesma forma que você tem de um lado a noite, que seria a doença mental, do outro lado o dia, que seria a normalidade mental, e a aurora, que não é nem noite e nem dia. Então, os habitantes desta zona fronteiriça são esses que se chamam psicopatas. Agora, desde já, eu gostaria de dizer o seguinte, que a perturbação da saúde mental, esse é o nome correto, porque não é doença mental. Essa perturbação da saúde mental, ela foi descrita pela primeira vez em 1835, que foi um médico que ele deu o nome de loucura moral. Por que eu estou contando isso? Para modificar um pouquinho esse nome, porque ele já está precisando. Então, o primeiro nome foi loucura moral, em 1835. Depois vieram outros nomes sinônimos. Eu acho todos eles interessantes, porque pelo nome você fica conhecendo, você estima o que é o fato. Outro nome interessante, loucura lúcida. Depois veio o nome psicopatia, que eu não gosto desse nome, depois eu posso explicar por quê. Depois vem sociopatia, que é sinônimo de psicopatia. Eu gosto, adoto e utilizo naturalmente o nome condutopatia, porque a deformidade, a patologia, a moléstia, ela está na conduta. Ou seja, condutopatia porque são indivíduos portadores de conduta anormal. Fui prolixo, mas tentei explicar o que é psicopatia. Essa é uma entrevista que ele deu para um grupo, um canal de psicólogos. Eu vou deixar na descrição o endereço. E cara, mais uma vez, o psicopata ele sabe que ele tá fazendo mal, ele sabe que tá obrando um mal, né? Vamos ver aqui alguns casos. Caso 1. Dona Cotinha era maníaco-depressiva. Olha só. Pensa que antigamente algumas pessoas eram maníaco-depressivas e não se sabia o que causava isso. Imagina que a Dona Cotinha morreu e foram ver o cérebro dela, mas estava normal, né? O maníaco-depressivo é o que a gente chama hoje de bipolar, né? Apesar de que parecem que vão mudar de novo o nome. Cara, teve mudança no CID, teve mudança no DSM também. Enfim, é dose. Mas antigamente a forma dos caras verem era isso. Vai lá, abre o cérebro da Dona Cotinha. Daí, não, a Dona Cotinha tava sendo, né, filha da mãe, pô, era pessoa de má índole, né? O pessoal chamava índole. A ideia de índole veio de casos como este. E é bizarro que alguns doentes mentais fossem tratados das formas mais absurdas, como a cadeira giratória e outros, né? Não eram métodos nem um pouco cristãos, né? Curioso que muitos absurdos começaram depois que, na idade, como é que é? O Renascimento, não é no Renascimento, caramba.
no Iluminismo. Não, antes até, acho que no Renascimento também. Enfim. Caso 2, seu Teobaldo teve Alzheimer. Seu Teobaldo trabalhou, foi pai de família e do nada começou a esquecer as coisas, lembrando disso ou daquilo às vezes, né? Aquela coisa. Seu Teobaldo foi tratado com carinho, não conseguia nem sair da cama. Cara, é triste tu cuidar de um doente com Alzheimer, né? Ainda mais sendo um familiar, né? Após a morte, a família aceita o pedido do médico, né? E faz a autópsia e vê que teve uma degeneração. Né? E seu Teobaldo não mentia, ele não era um cara de má índole. Não, isso daí realmente, esse daí era doente. Né? Diferente da Dona Cotinha. Dona Cotinha era malvado. Esse aí não era um enganador. E o caso 3. O trabalhador sedutor. Conta o Santo Cura de Ars. Puxa, essa daqui é boa, cara. E ele contou isso daqui num sermão, né? Então, eu não vou ler aqui, eu vou contar como me lembro. E talvez acabe soando meio esquisito com relação ao que eu escrevi aqui. Mas o cara trabalhava para um figurão, digamos assim, um figurão de uma cidade. Daí ele consegue seduzir a guria lá, engana o pessoal. Pô, conseguiu ser parte da família. Oh, coisa. Agora faz parte da família, coisa e tal. E o cara, né, consome uma soma e dá no pé, né? Pô, o cara enganou a mulher, cara. Né, o sem vergonha enganou. Ficou com uma soma da família. E, cara, casou uma vez, né, pra sempre. Eu não me lembro agora. O Santo Cura de Ars não fala se eles tiveram filhos. Se teve filho, ela não pode casar com outro, né? E já fica ruim pra mulher. Pô, como é que ela vai casar com outro cara depois? Se já foi casada uma vez, né? Pega mal, coisa e tal. Daí um padre se dispõe a ir lá conversar com o cara, com sem vergonha. E o sem vergonha recebe ele e diz, ó, o fulano aceita conversar contigo, mas ele quer que tu vá lá na casa dele e peça desculpas, né? Daí o sem vergonha diz, não, ele tem que vir aqui nesse quarto e, né, pedir pra mim desculpas, algo do tipo. Daí eu aceito. Pô, foi o sem vergonha que roubou, foi o sem vergonha que cometeu uma porrada de crimes, né, e de sacanagem. E o padre fica louco, né, o padre fica puto da cara, volta pra família e diz, ó, tem que dar um jeito e colocar esse sem vergonha na cadeia. Modo de dizer, né? Não é assim que o Santo Cura de Ars conta. Mas é isso aí, esse cara, um farsante, um psicopata. E quantos caras são assim? É o cara que vende, por exemplo, vende uma bicicleta, né, como semi-usada, com problema, muito bem escondido, e te passa pra trás, foda-se, dane-se. Só que, claro, não fez uma vez, ele fez isso diversas vezes. É o cara que roubava. Tem um caso muito, muito interessante que eu vou trazer, que o cara, ele matou a própria mãe. Só que tu vai ver a infância dele, o cara tinha cometido diversos crimes. Era um mentiroso, era
Era um ladrão, roubou da própria tia. Tudo aponta que foi ele o responsável pelo roubo. E... enfim. Tudo aponta, né? Mas... E o cara ameaçou a própria avó também. E era um vagabundo também. É outra situação, né? Um outro caso bem interessante e demonstra isso é um psicopata que era modelo. Eu achei interessantíssimo quando eu ouvi o caso na época, porque ele era namorado de uma modelo, eles estavam na Europa. Ele, modelo, um cara bonito, né? Bem apessoado e tudo mais. E, velho, ele não ligava pra mulher, ele saía sem avisar, ou eles começaram a morar junto, né? E ele deixava as coisas pra ela fazer, ele não ajudava em nada. Ela chegava mal em casa, ele tava jogando, ele não dava a mínima pra ela. Baita de um desgraçado. Então, é mais um exemplo. Então esses caras, eles estão por aí. Eles estão por aí. E não se engane. Querido ouvinte, essa raça, que nem a portuguesa diz, que a gente podendo, né, chamar, vamos invocar a raça da portuguesa que não se dá bem com brasileiros. Um grande abraço pra ela, se um dia ela ouvir isso daqui. Eu também não me dou bem muito com brasileiros, mas com brazucas, sobretudo. Mas o psicopata é uma raça e é foda, cara, é foda. E a maioria deles é assim, são caras que dão um golpe aqui, dão um golpe ali, fogem, fazem de tudo, colocam a culpa nos outros, geralmente, a culpa nunca é deles. E não se engane, eles não têm sentimentos de pena pelos outros. Não tem. Então, como diria Rambo no último filme, né, para a moça, existem pessoas ruins. É uma das melhores partes do filme, né? Porque é bem simples, né, a situação. Ela quer encontrar o pai deixou ela e a mãe, e sumiu. E ela quer ir, puxa, eu quero saber o que houve com meu pai, coisa e tal. Por que ele nos deixou? E ela vai pro México. E lá ela vai conversar com ele e ele demonstra o que o Rambo tinha falado. Tu é minha filha? Cai fora daqui. Até dá uma olhada nela assim, quase se lambendo, se eu não me engano, tem essa cena no filme. Pensa. Mas acho que é antes dela falar que é filha dele. Mas, cara, é o perfil psicopata. É o cara que não assume os filhos, que cai fora. Tem mulher que é assim também, né? Aliás, o Hernani já trouxe alguns casos que são bem interessantes, né? E a gente também pode trazer, só vou ter que ter mais cuidado também para tratar de alguns deles, né? Mas o psicopata, enfim, ele é uma pessoa que decidiu ser mal. O psicopata sabe o que é certo. Ele compreende que mentir é errado. Ele sabe o que é uma mentira.
ele sabe o que é verdade também. Né? Ele não possui sentimentos que o ajudem a se sentir mal por mentir, mas definitivamente compreende que está enganando alguém ou está induzindo alguém ao erro. Então, por exemplo, tu vê um cachorrinho, um gatinho com fome, né? Pô, cara, tu te sente mal, assim, daí, pô, o bicho te olha com aquele olhar, né? Daí, putz, tu dá ali, né, um pedaço do que tu tá comendo, né? Aquele cachorro te olha com um olhar pidão, assim. Não, o psicopata não. O psicopata, olha, cai fora daqui, bicho. Um exemplo, né? Uma criança psicopata que a doutora Ana Beatriz chega a falar uma vez, né? Um paciente dela até, ou um casal de amigos dela que pediu lá para dar uma olhada num guri, que o guri mentia, daí um dia o guri joga o cachorro da casa, sei lá, do 8º andar, de que andar lá, do prédio, né? Mas, poxa, tu não gostava do bichinho? Ah, eu gostava, mas eu queria saber como é que ele ficava quando batia no chão, uma coisa assim. A gente não, pô. A gente, pô, Deus o livre, né, cara? Pô, bater no bichinho, fazer uma maldade dessa com o bichinho. Eles não, cara, eles não têm isso daí. A gente ainda tem, a maioria das pessoas, né, tem um sentimento que ajuda a fazer o que é bom, né? Ajuda a fazer o que é certo. E a gente sabe o que é certo, né? O psicopata liga só para si mesmo. Liga para o bem privado dele. Mais uma vez, liga para o bem privado dele. Psicopatas, então, não têm medo e o psicopata, ao se arrepender, se arrepende apenas de não ter feito a ação melhor. Melhor para quê? Para não ser pego. Tudo começa tal depois de 3 meses do crime. O juiz, que eu não me lembro qual foi a vara do júri, se é primeira ou segunda, não me lembro, francamente não me lembro, me chamou para que eu fosse examinar o Fará. E quando eu cheguei, são perguntas clássicas que se faz, e essa resposta que o Fará me deu é clássica, e eu costumo até contar. Tinham passado 3 meses do crime. E ele não estava preso, estava em processo de julgamento. E na verdade, para verificação da sanidade mental dele. E quando eu fui na delegacia de polícia, não me lembro qual também, ele estava me esperando, né? Naturalmente, o delegado tinha avisado, muito bem vestido, com um terno, uma bela gravata, a bengala, com cabo de ouro. E aí, de terno, gravata, bem vestido, e... Oi, Guido, oi, colega. E começamos a conversar e tal, e eu querendo sabendo tudo isso, quando que deu o apagão, o que aconteceu, quando que retoma a memória, o que fez antes, por quê, tudo, mapeando, como se diz, né? E num determinado momento fiz a pergunta clássica, depois de ter tido essa... Vamos chamar assim, uma empatia com ele, ali conversando. Eu falei, você está arrependido do que você fez? Ele falou, ô Guido, claro que estou. Estão me chamando de monstro. Eu estou preso há 3 meses. Quer dizer, veja, não é o arrependimento com a sorte da vítima. É um arrependimento egocentrado. Porque se não tivesse sido preso e chamarem ele de monstro, ele não estaria arrependido, que é um padrão da patologia que ele padece. Ele era um condutopata. Condutopata que delinquia em estreitamento de consciência. Um condutopata clássico. Condutopatas é sinônimos psicopatas, sociopatas, loucos lúcidos, loucos morais,
portadores de transtorno do comportamento, etc., que a história conhece muito bem. Eles praticam atos, eles são estranhos, praticam atos com estreitamento de consciência e pode, não todos, ter amnésia lacunar. Pode, não todos. Ele tinha, ele era um clássico. Aí, o que acontece? E não tem arrependimento. Arrependimento é zero. Todos são iguais. O Monstro do Trianon, outro clássico, sem arrependimento nenhum. Todos são iguais. Maníaco do Parque, outro clássico. São todos mesmo diagnóstico com características diferentes, tá certo? Cara, eu resolvi colocar o áudio do Dr. Guido Palomba, tá falando do caso do Jorge Fará, porque acho que ficava bem melhor, né? Foi ele que atendeu o pedido do juiz, né, de ir verificar a situação, enfim, né, diagnosticar. E esse programa aí, esse extrato, ele é do programa Dr. Guido Palomba, Especial Bandido da Luz Vermelha, Fará, Jorge Fará e outros clássicos no canal Operação Policial. Pro próximo programa... Putz, cara, o próximo programa não chega nem perto do terceiro. No próximo programa a gente vai ter algumas outras coisas. Então, um pouquinho maior do que o primeiro. Porque eu entrevistei ele. O herói. Pra mim é o herói, né, cara? No terceiro, quarto programa, a partir do terceiro, quarto programa, nós teremos extratos do grande Paulo Pavese. Então, esperem, meus queridos ouvintes, esperem, porque a entrevista foi tapa na cara, é para te fazer chorar e te fazer querer sair do Brasil. Não que vai mudar uma grande coisa dependendo do lugar para onde tu for, mas, né, cara, é um tapa na cara, cara, tá marcado no meu coração, assim, eu tive esse prazer, né, de conseguir entrevistar ele. Muito obrigado a Ju Ginger, que já tinha entrevistado ele, né, conseguiu o contato também, me colocou em contato com ele. Paulo Pavese falou umas bombas, cara. Assim, ó, ouvinte, tu não sabe nada do caso Paulo Pavese. Cara, o que o Paulo traz, quando ele fala ali, tá, tudo bem, tem algumas coisas que sim, né? Acho que a maioria tá no canal dele. Mas olha, cara, sei lá, pra mim é um grande tapa na cara ainda que eu já tenho ouvido tantas coisas. Vocês vão ouvir, né? Este guerreiro, este cara que luta até hoje pra fazer justiça, né? Por conta do assassinato do filho dele. E, cara, ele perdeu tudo, ele teve que fugir do país. É foda, velho, é foda. Mas enfim, se tu gostou do programa, deixa um like, deixa um comentário. E quer fazer uma doação, tem aí também, tipo, aponta aí /recortes da hora. A entrevista na íntegra com o Paulo Pavese, na íntegra, ela vai ficar salva para os meus ouvintes, né, via apoio coletivo. Então quem fizer uma doação lá vai ter acesso. Rec, mas eu queria ouvir tudo. Pô, cara, é o seguinte, quem vai sofrer processo sou eu, não é tu. Então vai ficar privado só para quem ajudar, porque é o seguinte, se eu tiver um processo em cima de mim, eu não tenho como fugir do Brasil, né? Eu tenho N problemas e eu não posso fugir do Brasil, desculpa, não dá. Então, se eu sofrer um processo, então, por essa entrevista, né, que ao menos eu tenho a recompensa dos ouvintes que estão interessados para ajudar a pagar o advogado. Então, é isso aí, velho. E pros conservadores, ó pra vocês, ó, aqui, ó. Cara, é um tapa. É um tapa, cara. É um tapa. Tá? Espera, velho.
Espera! Tá? Tá vindo. Lento, mas há de chegar. Para vocês, Paulo Pavese. No caso do Paulinho, demonstra que, por exemplo, esse médico, ele criou uma ONG que fazia consórcio de rim. Essa ONG era ligada ao consultório privado dele. Então, ele atendia os pacientes nesse consultório privado e inscrevia o paciente nessa ONG. A ONG tinha uma lista paralela de transplantes. Então, uma lista regional, como deveria ser, ela só poderia ter pessoas de Minas Gerais. E tinha gente do Rio, de São Paulo, da Bahia, certo? Então, era uma lista nacional paralela.